Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Iniciemos o estudo da porção semanal da Torá Parashá Balak. Mas, curiosamente, apesar do nome da Parashá ser Balak, o personagem mais importante de que nos conta a Torá não é Balak, que era o rei de Moabe, que também governava Midian. O personagem mais importante é Bilã, o profeta profano. E a Torá, e essa Parashá nos conta daquele que foi o único profeta, depois do surgimento do povo judeu, que não era judeu. O Talmud nos ensina que jamais haverá no seio do povo judeu um outro profeta como Moshe, mas fora do povo judeu houve Bilã. E Bilã mantinha com Kadosh Baruch Hu uma conexão muito próxima. E qual era o desejo de Bilã? O que está expresso em toda a Parashá. O seu desejo, o seu intuito era aniquilar o povo judeu. Essa alma vem ao longo da história encarnando e reencarnando muitas vezes, sempre buscando esse mesmo objetivo, perseguir e aniquilar o povo judeu. E quando ele era conhecido nesse mundo como Bilã, ele pretendia fazer isso, amaldiçoando o nosso povo. Ele era de fato alguém que tinha grande poder por essa conexão com a Kadosh Baruch Hu. Mas a Torá nos ensina nessa mesma Parashá, em Bamidbar 24:9, aquela que provavelmente é a expressão mais conhecida a respeito do povo judeu: os que te abençoarem serão benditos e os que te amaldiçoarem serão malditos. Ora, meus amigos, é um episódio, e é isso que eu quero compartilhar nessa noite com vocês, é um episódio em toda essa narrativa muito incomum. E você vai me perguntar, mas o que há de tão incomum que te chama a atenção? O fato de que Bilã diz o que também está registrado na Torá, que quando ele morresse, ele queria morrer como justo. O Talmud nos ensina que um justo morre como aquele que retira um fio de cílio de um copo de leite. É assim que as almas dos justos sobem para os mundos celestiais, com a mesma facilidade que nós tiramos um cílio de um copo de leite. Bilã sabia disso. Agora, a pergunta evidente é, se ele tinha esse nível de consciência, e eu não falo apenas da consciência da existência de Deus, porque ele tinha essa conexão com Deus, mas se ele tinha a consciência de que existem seres humanos justos e que eles têm um final, um fim de vida muito diferente daqueles que não são, por que ele não escolheu viver toda uma vida dessa maneira? De que maneira? Como justo. Muito pelo contrário, Bilã era a síntese da maldade. Aliás, ele era um edomita. Ele também era um descendente de Esav. Como uma pessoa pode ter tal nível de consciência, de claridade e não ser capaz de viver uma vida inteiramente dessa forma? Ou seja, conduzido por essa consciência, conduzido por essa clareza. Ele tinha clareza suficiente para entender como seria bom morrer como justo, mas ele não estava disposto a viver como justo. Ao contrário, ele viveu e atuou no mundo da forma mais distante possível desse padrão de justiça que marca a existência do tzadikim. Só no momento da morte ele queria ter esse prêmio, essa claridade. E aqui, como em tudo na Torá, existe uma lição muito poderosa, meus amigos. Existem dois mundos: o mundo do intelecto, onde está a nossa alma, e o mundo do corpo. Nós, seres humanos, podemos ser absolutamente dotados da consciência dos fatos da existência e dominarmos muitos conceitos, mas como o nosso corpo e o nosso caráter não foram educados de uma forma diferente, nós temos a nossa alma, a nossa consciência e o nosso intelecto vencidos pelo nosso corpo. Eles acabam prevalecendo. Exatamente o que prevalece? A busca por desejos. Bilã era um homem tremendamente vaidoso, um homem que buscava kavod e honra. Ele vivia em função da necessidade de ser respeitado e também de ser um homem muito rico. Ele viveu em busca desses objetivos. Mas a essência da vida é justamente transformarmos o nosso corpo. De que forma? A partir dos valores da consciência e da nossa alma. E você me pergunta, mas o que isso significa exatamente? Se uma pessoa tem uma mente clara, mas o seu corpo segue
né, uma existência incongruente, reativa, incapaz de se orientar por essa clareza, o que nós temos em última instância é um corpo que trai a nossa mente. Nós vivemos um estado permanente de traição da nossa inteligência. Bilan era uma síntese dessa consciência que não se transformou, que não transformou sua personalidade, que não transformou seu corpo, que não refinou o seu comportamento. Daí nós tiramos duas conclusões que são fundamentais para as nossas vidas. Todos nós devemos nos esforçar para adquirir a consciência daquilo que é o certo. E a humanidade sabe. Cada um de nós sabe a diferença entre o certo e o errado, embora a maior parte de nós não se permita conduzir por aquilo que nós sabemos que é o correto. É preciso, antes de mais nada, adquirir essa claridade, para que logo em seguida, e essa é a segunda conclusão, nós sejamos capazes de integrar na nossa consciência constantemente esses valores, ou seja, nos conduzimos no nosso comportamento e, sobretudo, recebemos no nosso coração esses valores, da consciência, da claridade de quem sabe discernir a diferença entre o certo e o errado, meus amigos. Não haverá no mundo nenhum outro profeta como Moshe. E você vai me perguntar, Átila, mas por que, afinal de contas, Hashem mantinha uma relação tão especial com um profeta gentil que dedicou a sua vida à prática da maldade, para que Akadosh Baruch Hu jamais fosse acusado de não ter oferecido ao mundo gentil, ao mundo não judeu, alguém que tivesse uma relação especial com ele? Infelizmente, Bilam, como eu disse antes, era um homem que tinha vocação para buscar os seus desejos e não para viver segundo a sua consciência, meus amigos. Vai.